episódio foi demais para o meu coração, e olha que semana que vem vai superar, mas para todo caso, já é aquela preparação bacana. Afinal, sem dúvidas, ver Age redimindo de seus erros no passado, agora mais forte, enfrentando o seu principal inimigo após anos, foi épico demais. Haruardo, domo domo, meu querido e minha querida Kohai. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Solo Atonrai, Alicization War of Underworld, e seu episódio mais recente, episódio número 17, total da saga Alicization, episódio número 41. Foi um episódio que arrepia nosso cocorô. Por conta do que, meu querido Senpai? Então, minha querida Kohai e meu querido jovem, eu quero que vocês tenham ideia que esse episódio, eles apenas nos deixaram com hype no final. Porque você viu o final, você viu quem voltou, não é mesmo? Finalmente, nosso querido Matsuoka-san voltou a trabalhar. Eu acredito que você entendeu o que eu quis dizer, né? Então, Matsuoka saiu do Kirito. Sim, e com isso, se ele dublou o Kirito, o que podemos ter no final? Sim, a volta do Kirito. Finalmente ele reapareceu. Acho que foi incrível isso, por conta do quê? Agora falando sério, eu acho que foi interessante já eles mostrarem o Kirito aparentemente numa sala de aula. Já vamos lá pro trauma, digamos que da vida Gakusei, não é mesmo? Para todo caso, a gente espera que o Kirito supere esse trauma também rápido, mas para todo caso, é interessante isso, por conta de que a gente já pensa, porque o Kirito está ali, a gente sabe tudo que veio acontecendo com ele, então a gente pensa, a chave principal, o problema está naquele local, então a gente vai ficar curioso. O que a gente sabe é que no mundo de Underworld, as memórias que você tem de determinadas pessoas é fundamental para que você meio que tenha um suporte, uma ajuda. Então, possivelmente, com a reconexão que teve das memórias da Shinon, da Rifa e da Asuna, a gente verá que terá uma conexão muito profunda no subconsciente do Kirito. E devemos lembrar que a chave principal para ligar tudo isso é Yujo para tirar a culpa que Kirito está sentindo. Então, eu acho que a hype foi criada. Afinal, Yujo já fez sua estreia novamente, aparecendo através da Blue Rose para falar com o Kirito. Então, agora é só a gente ficar hypado para a volta do Kirito. Mas, para todo caso, a gente tem que ver se desenrolar na próxima semana. Mas pra gente ver se desenrolar, vamos antes ressaltar esse episódio, não é mesmo? Mas então, pontos altos, elogio, Kirigod vai voltar no seu auge, possivelmente, acredito que no próximo episódio já. Mas para todo caso, ele tem que superar, ele tem que travar uma batalha contra seus traumas do passado e tudo que está ocorrendo, que ele guarda com certa angústia devido ao mundo de Underworld e o que ele não conseguiu fazer. Mas um ponto alto que eu elogio foi agora as outras cenas mostradas. E de Yuna, por conta do quê? O que você gostou, Haru? Eu acho que o fato de ter mostrado a Yuna viva é interessante, porque em modos é algo comum, é algo normal, mas pela visão que dá, né, no Ordinal Scale no final, a gente pensa, caraca, a Yuna morreu, ela não vai ficar mais viva, mas não, ela vai continuar com uma HIE, só que se você ver o vídeo anterior, eu meio que dou a impressão, né, que aparentemente ela ficou morta, mas não, ela só não conseguiu meio que voltar, né, na forma humana dela, se é que você me entende, ela não conseguiu voltar para o corpo dela, com as memórias, mas a gente vê que ela continua com uma HIE na rede, por exemplo, Kayaba, própria Yui-chan. Então é interessante ver que ela também está na rede. E um ponto alto que eu elogio é que através do Soul Translator, possivelmente como Arisu vai para o Uriado Sekai, possivelmente a Yuna vai conseguir. Não é à toa que o pai da Yuna, ele foi introduzido no final do Ordinal Scale para mostrar, né, o teaser do Alicization. Então podemos dizer que ele já tem uma ligação profunda com isso e talvez eles estejam trabalhando na volta da Yuna. Mas tá aí a curiosidade. Aparentemente a gente vê que eles já têm uma conexão com o Dendoardo e vemos que eles surgem ali. E isso foi interessante porque vemos que o Age foi a pedido da Aris, mas foi mais pelo esforço da Yuna, como ele disse no final, se ele cumpriu tudo. Então é interessante isso porque a Yuna que provocou ele aí para ajudar o mundo de Underworld. E com isso eu já destaco um pouco da minha impressão, para depois a gente falar bem detalhado dessa cena, mas eu acho que arrasou, porque era tudo que a gente esperava, digamos que dos principais personagens do filme de Ordinal Scale, não é mesmo? Então, com isso, eu acho que outras cenas interessantes foi o passado do Paul, digamos que o motivo do porquê ele odeia tanto de Honji, e a forma como ele entrou no mundo de SEO é interessante, porque ele não foi, digamos que, logado forçadamente, ele entrou por vontade própria, e você vai entender o motivo. Eu acho que o ponto principal também que devemos falar foi aquela cena do Higa-san com a Rinko-san. Olha, Kayaba, infelizmente eu acho que você perdeu aí a sua noiva, não é mesmo? Porque a gente viu aí que o Higa, ele tá que tá. Mas, por todo caso, acredito que essa e outras cenas, vou falar parte por parte ao longo do vídeo. Então vamos logo falar sobre Sword Art Online Alicization War of Underworld e seu episódio mais recente, que fica conhecido como a estreia de Yuna e Age no mundo de Underworld. Começando a falar sobre o episódio parte por parte, vamos pra parte que me interessou, que foi surpreendente pra mim, que é a figura do Age chegando no mundo de Underworld. Eu acho que é interessante isso, porque 2 pontos altos. Soundtrack muito bem feita. Ter reutilizado da Yuna é um acerto, digamos que foi a maneira perfeita. Introduz o Age, coloca a Yuna junto, querendo ou não, é um dos casais. E eu acho que o outro maior acerto
foi a sequência de ação, a luta. Que bem coreografada foi essa cena. Eu acredito que foi a melhor cena bem coreografada até o momento desse curso do War of Underwater. Por conta que você viu as outras lutas, mas pega essa sequência que foi entre o Nautilus versus o Paul. Eu acho que foi um grande acerto isso, então tá aí meus elogios, foi a essência, digamos que, desse personagem. A gente vê a essência dele do Ordinal Scale com a jogabilidade do estilo Aikrato, se você se recordar. Então você junta tudo isso e faz a essência do personagem em Underwater, então foi um dos maiores acertos. Eu acho que a determinação dele em querer exterminar o Paul por tudo que ele fez nos seus companheiros em Aikrato é interessante. Foi a convicção que fez com que ele mudasse o traje, os parâmetros, a imaginação surtindo o efeito. Eu acho que foi legal, redimiu um pouco da culpa que ele sentia. E é um grande acerto, porque gerou na surpresa da Asuna, e com isso vem 2 pontos. Por que a Asuna ficou surpresa? Por ver que ele era o companheiro da mesma guilda, ou por não ter conhecido os parâmetros verdadeiros do mundo de Underwater? Relembrando, a Asuna não viu o Kirito ainda do seu auge ali, então ela não sabe realmente da mudança que você pode ter. E eu acho que é legal a questão da imaginação do mundo dele, por conta de que, como é uma pessoa do Uriado Sekai, você pega que o Wade tinha determinação tudo, e quando ele confronta o seu arqui-inimigo, que matou diversos seus companheiros, é interessante porque ele quer se vingar, ele quer se redimir de tudo, por não ser forte naquela época. Então isso foi a determinação para que ele chegasse no auge dele, digamos que ele pudesse se redimir usando do traje dele como se fosse uma vingança por tudo que ele não pôde fazer naquela época, e com a experiência do tempo de agora. Então foi o maior acerto, porque ter mudado o traje dele é interessante. Você vê que a única mudança de traje que ocorreu até agora foi do primeiro curso do Alicization em volta do Kirito, e você pega e me coloca o Wade, só mostra o impacto e presença desse personagem. Então, não tem como, de longe, é um dos melhores episódios de Sword Art Online Alicization War of Underwater, e eu diria que desse curso, eu acho que até o momento é a primeira grande luta e só vai cair pra segunda melhor luta quando o Kirito voltar, possivelmente. Então, com isso, também tem o Tubercure, né? Eu não posso tirar esse fato, mas eu acho que essa luta me criou um impacto, e como eu ainda tô na hype do episódio, eu tô colocando ela como segunda melhor luta. Mas, para todo caso, cena, eu acredito que mais uma vez confirma 2 coisas. A presença do Wade, eu acredito que vai ser muito importante para as outras sagas, e a presença de Yuna também. Então, eu acho que foi muito legal essa cena, a Yuna cantando, dando força, né? O Bust, digamos que pro Wade ter um power-up. A gente vê que, assim, ele mudou o traje dele, foi acabando com o Paul desconhecia quem era ele, então eu acho que foi muito perfeito. Até me deu uma referência de Naruto, quando o Minato, digamos que faz o Rasengan, né, que ele se joga em cima e a gente vê o Wade também se levantando, fazendo uma jogada por cima. Acredito que os movimentos do Wade foram muito bem feitos, e sério, eu amei a coreografia da batalha, por isso que eu tô tanto falando. Eu acho que foi mais coreografia do que efeito especial, e teve uma junção de tudo isso, então foi muito perfeitinho. Mas com isso, acredito que falei tudo que eu queria em volta da cena. A gente vê que eles chegam, eles tentam acabar com o Paul. Ocorre que a gente vê que foi uma luta bem acirrada, porque o Wade mostrou que ele está totalmente forte, ele teve experiência, ele treinou. Sua convicção, ele consegue ferir Paul. O maior problema é que o Paul é um dos principais antagonistas da saga, não é mesmo? Então, com isso, vemos que o Wade perdeu um braço e ele já tá fatigado devido à batalha. E fora que ele estava lutando sozinha, né, contra o Paul. Então, com isso, a gente percebe que, infelizmente, foi meio que a derrota dele e Yuna. Então, com isso, ele sai do mundo de Underwater, mas meio que eles tentaram, deram tudo de si e ganharam um pouco de tempo pra Asuna e companhia. Com isso, vemos que o episódio se conclui nessa parte de Yuna, e a gente vai para outras cenas para destacar agora. Eu diria que indo para outra parte do episódio, devido à batalha árdua que o Wade teve, né, infelizmente sua derrota, junto com a ida dele e de Yuna para o Uriado Sekai, né, vemos que ocorre que o Paul, ele tá com tudo, só que o problema é que ele deixou seu nome aparecer, e o símbolo da Laughing Coffin está ali, e com isso, os players meio que eles estão agora com consciência, e o que isso quer dizer? Eles finalmente foram quebrados da maldição, por conta de que a manipulação não fez mais efeito com a chegada de Yuna, e tendo visto que a Yuna é uma idol muito famosa na Ásia, eles percebem que aquele servidor é do Nippon. Afinal, a Yuna é muito famosa no mundo inteiro, mas ela é, né, da terra natal do Nippon, ela foi criada lá. Então, com isso, eles percebem realmente que o servidor era japonês, e ocorre que o Paul que criou toda essa confusão. Só que o problema é que a manipulação ainda fica. Enquanto alguns players estão tentando quebrar essa maldição, muitos estão descontrolados. Então chega o ponto que eles começam a lutar entre si. Então vemos que virou uma maior confusão, campo de batalha. E fica interessante essa parte, por conta de que essa parte acaba, assim por se dizer, vai pra parte da Shinon, onde a gente fala daqui a pouco, mas mostra antes disso a origem do Paul. E com isso, é curioso o motivo do porquê ele odeia tanto Nihonji. É por conta do descaso que o seu Oyadi fez. A gente percebe que ele não viu as condições familiares, ocorre que a sua mãe era bêbada, ocorre que ela não tinha, digamos que, muito suporte, ele não tinha realmente um símbolo de Kazuoko. Então, com isso, ele só viu realmente seu Oyadi, seu pai, quando o cara precisou, e ainda para um transplante pro outro filho. Então, com isso, ele ficou frustrado, por conta de que ele fez ainda tudo aquilo da cirurgia para ajudar sua mãe,
E ocorre que mesmo tendo feito a cirurgia, ele ainda percebe o descaso do seu pai. Então é interessante isso por conta de que ele pegou uma raiva pelo filho, né, legítimo ali, que era um Nihonji. Então com isso, essa frustração, esse passado trágico, fez com que ele odiasse outros Nihonji. Então com isso, a gente percebe que ele viu o incidente de Seo, percebeu todas as notícias, e ele foi atrás de um Nevergear. E nesse momento é interessante, porque mostra algo que a gente não sabia, que mesmo tendo iniciado o incidente em Seo, você poderia logar depois. Obviamente, com uma catástrofe sendo feita, sendo noticiada, muitos não iriam logar, mas mostra que muitas pessoas tinham interesse, principalmente pessoas que tinham um problema com o Nihonji, como o próprio Paul. Então, com isso, ele percebeu um jeito que ele pode matar um monte de Nihonji, que ficaria muito fácil porque ele não seria pego, possivelmente. Embora a gente saiba que muitos da Raffin Coffin foram presos depois. Mas ocorre que é interessante porque foi mostrado que ele entrou depois do incidente de Seo, após as notícias, e também com motivo já triste, de ódio, e percebemos que foi essa a convicção do líder do Caixão Sorridente. Então é interessante que foi os traumas, a origem, a condição familiar que criou esse trágico homem que assassinou milhares de players em Seo. Então, se dizer, foi mostrada a origem de um dos principais antagonistas do final da saga Alicization. Se você gostou ou não, me diga nos comentários. O que eu posso dizer é que eu fiquei bem interessado no seu plot. Acho que é bacana terem mostrado, mesmo assim, pode ser compreensível, mas não aceitável, né? A gente continua odiando ele, obviamente, porque ele trouxe, digamos que uma condição pra arrastar outros Nihonji. Mas, para todo caso, é interessante. E eu acho que o meio irmão dele tem uma figura muito semelhante ao Kirito quando criança. Obviamente, não era o Kirito, mas tinha uma semelhança. Isso que eu quero deixar bem claro. Para todo caso, acredito que com isso, a gente vê que praticamente foi concluída a parte do plot do vilão, porque mostra ali a sequência de batalha, e assim por se dizer, acabou a parte do Paul, porque ele vai continuar meio que torturando o Kirito, até que o Kirito consiga retornar, ou ao menos ele vai fazer com que o Kirito aprecie o show que tá ocorrendo em Underworld. Então com isso por se dizer, vamos agora para a parte das wives. Eu diria que estamos nos aproximando da conclusão do episódio, por incrível que pareça, meus queridos corrais, por conta de que falando da China e da Arifon, a gente já chega na cena final. Então, acho que foi interessante por conta de que há quem diga que a China foi melhor, há quem diga que a Arifa foi melhor, por conta de que a Arifa estava enfrentando centenas de players, já a China estava enfrentando Bactar, ou melhor dizendo, Gabriel. Então tem esses pontos, não é mesmo? Mas, para todo caso, se você fosse me perguntar qual das duas foi melhor, eu acredito que pela convicção e determinação foi a Arifa. Mas por conta de que a China, parece que eles quiseram dar a impressão que foi uma repetição de cena, mas que ela teve que ficar motivada por ver que o Kirito estava se esforçando, como se a aula dele estivesse nela. Então é uma cena emocionante, bacana, né? Foi isso que deu força pra Shinon, porque ela já tava meio que desistindo, ela viu que ela tinha dado tudo de si, mas ainda assim me forçar ali, que era o Kirito que tava protegendo, poxa, isso aconteceu no episódio anterior. Ela já tinha criado uma determinação, não era pra ela desistir novamente, não é mesmo? Vamos pegar por esse lado. Mas ainda assim, tudo bem, foi uma cena muito bacana, querendo ou não, em termos de efeitos especiais, foi ela que liderou a cena desse episódio, sendo honesto com vocês. Obviamente, tirando a luta lá do nosso querido Eiji. Mas, para todo caso, foi muito bacana, né? Ver que ela não tinha mais formas de fazer, porque os cartuchos acabaram da Rikanto. Com isso, ela utilizou-se do poder de Underworld, da conta de Sol. Absorve tudo ao ponto que ela consegue recriar um ataque explosivo. E assim, ela consegue acabar com o Gabriel em modos, feri-lo bastante. É interessante isso, porque ela poderia continuar voando e atacando ele, mas vimos que ela ficou parada ali, enquanto ele foi recuando. Então, quando você percebe esse tipo de cena, você fala, tá bom, eu entendo, a Shinon tá ferida, fadigada. Mas você pensa, poxa, para de ficar pedindo Kirito, vai atrás do cara lá, mulher. Você tem que ajudar isso. Então, sério, eu acho que foi uma cena que a Shinon meio que pisou na bola, eu acho. É a melhor definição. Eu meio que me decepcionei com ela. Mas, para todo caso, é interessante, né? Por conta de que ela foi uma das figuras mais relevantes na segunda temporada de Sword Art Online, né? O Gangue Online. Então, o fato de ela ter sido uma das heroínas principais é o ponto que ela tem uma relação muito próxima com o Kirito, fazendo com que memórias que ela tem do protagonista surjam na própria subconsciente do nosso querido Kirito. Então, com isso, a gente viu que, por isso que eles fizeram meio que uma cena parada dela. Pelo menos é o que eu acredito. Para todo caso, já adiante Arifa, eu acho que é interessante, né? Por conta de que eles pegaram pesado com a Arifa. Eu quero que você tenha ideia, a cena Dark de Eti. Eu quero que você veja o gore que teve agora nesse episódio mais recente. Então, desde que a Arifa chegou em Underworld, ela tá sendo a heroína principal de Seo, que tá sofrendo pra caramba. Eu quero que você perceba isso. Por conta de que ela já teve 3 lanças e espadas atravessadas em seu corpo.
Como ela disse, a conta que ela possui uma cura ilimitada literária é com uma maldição, por conta de que ela não consegue se cansar, se fatigar, ela sempre vai se levantar por conta desse efeito, mas chega a ser interessante porque ela compara o caso com seu irmão, afinal o Kirito nunca iria desistir, então com isso ela fica mais determinada e tem uma convicção que não a deixa cair. Então é interessante isso, porque mesmo que os players fossem mais fracos, que o Gabriel, por exemplo, a gente viu que ela teve vários ferimentos. Como você viu, o olho, pensa na dor que ela teve quando aquilo perfurou. Então, eu acho que é interessante ressaltar isso. Então, para todo caso, a gente viu a face dela, a expressão meio que exausta, fatigada, como se ela estivesse ao ponto. Mas ainda assim, ela tem que continuar determinada para proteger o mundo de Underworld através dos sentimentos que Kirito mostrou. Então, com isso, foi a cena das cenas. Eu acho que a Rifa liderou, digamos que, as cenas de Underworld desse cor como heroína principal, por conta de que foi impressionante tudo que ela fez. Então, com isso, vemos que a parte dela se conclui também, porque ela já acabou com todos os inimigos, como ela disse, ela lutaria sozinha. Então foi interessante porque ao lado dos Orcs, ela ainda pensa no Kirito, que ela precisa que ele retorne logo. Relembrando, foi Rifa, foi Shinon. Então a partir disso, com você se recordando, eu quero que você lembre que a gente vai pro final do episódio, onde a gente vê o Paul comemorando, falando pro Kirito que vai fazer todas as maneiras para que ele acorde. Assim a gente vê que a Asuna fica determinada também, ela fala que dará seu coração, sua vida, tudo, mas ela pede que o Kirito volte logo. Então fica interessante porque os sentimentos da Asuna também são colocados à prova junto das outras waifus. Então quando você vê que as memórias são interligadas pelo computador do Higa-san, que reconectou tudo isso no subconsciente do controle do Soul Translate do Kirito, vemos que a Blue Rose começa a brilhar. E quem que nos aparece? Nosso amado Ryujo. E com isso ele fala: Sa, Kirito. Tipo, vamos acordar, Kirito. E nesse momento, a gente finalmente chega no subconsciente do nosso amado protagonista, onde a primeira cena que vemos com a volta de Kirito nesse cur são suas memórias do passado, onde ele acaba acordando de um sono que ele havia tido, e ele era o único aluno que estava ainda em sua sala. E com isso, a hype fica porque Yuji está presente, as waifus possivelmente, e como eles entrarão em contato com o Kirito é um mistério, porque o que Kirito enfrentará? Bom, é uma hype, informação que a gente só vai ter no próximo episódio para conversar, porque esse episódio se concluiu dessa maneira épica. Sem dúvidas, a melhor definição é Perfection para Sodo Baturai Alicization War of Underworld desse episódio mais recente do quarto cur. Por conta de que eu quero que vocês tenham noção, Eiji Yuna Perfeitos, aparição fazendo sua estreia na franquia seu principal, numa outra temporada que não é o foco do Ordinal Scale. Então, arrasou, acredito que vão ter muita importância a partir de agora, ainda mais pela conexão do mundo de Underworld, tudo que está sendo para o futuro desse O. Para todo caso, o grande elogio também fica pela soundtrack, a coreografia da luta do Eiji. Acredito que ele foi o único que enfrentou o nosso querido Paul, se você for ter noção, porque o próximo episódio vai começar a abordar o Kirito, então duvido muito que vai ter outro personagem que vai lutar. Eu acho que você ainda deve acreditar que aquela cena da luta da Asuna é meio fake, mas para todo caso, um grande elogio e acerto, acho que foi mostrar também a Roni e o Clay, por conta do que eu acho que foi muito triste a cena da Roni. Ela tentou proteger o seu senpai, só que tipo, o Paul só com um simples empurrão, tipo, sai daqui, garota, meu assunto não é com tu não. Foi muito engraçado, porque tipo, ela foi cambaleando toda, foi muito fofinha essa cena. Eu sei que é errado rir, mas deu uma dó dela. Para todo caso, o Crane a gente viu que ele nem pôde lutar porque ele já foi avassalado ali pelo coração. A lança quase perfurou o coração dele. Então foi triste essa cena. Para todo caso, acredito que talvez teria sido interessante, agora em pontos de originalidade, talvez eles colocar, né, o Crane, digamos, tentando ganhar tempo agora, enquanto o Kirito vai se recuperar e voltar. Seria bacana meio que ele conseguisse se levantar, ainda comprar um pouco de briga com o Paul, ou outro personagem também. Eu acho que seria muito bacana, né? Ainda mais agora que tá um campo de guerra ali entre os players, digamos que da Coreia, da China e Nippon-jin. Não seria bacana? Eu acho que seria. Para todo caso, outro ponto que devemos falar, passar o do Paul, muito bom, Rinko e Higa-san. Eu acho que foi sensacional, porque meio que gerou aí um chipzinho. Há quem chip Rinko e Kayaba, há quem chip Higa e Rinko a partir dessa cena. Eu diria que é difícil por conta de que a Rinko-san é uma waifu muito maravilhosa, muito beldade, milf, de respeito. Ela infelizmente não tem chance de entrar pro harém do Kirito, né? E a gente já viu isso. Então o único fato que eu posso falar é que a Rinko-san, ela é uma personagem que a gente pode shippar. Eu não sei se é certo shippar com o Higa, mas o Higa é tão fofinho e determinado, a gente viu tudo que ele tá passando, ele quis esconder a dor dele pra ajudar o Kirito logo. A gente viu que ele tá tentando recobrar a consciência, ele vai vigiar o monitor. A chegada da Rinko tentando ajudar ele, gerando na morte lá do lacaio do War of Underworld, né? Foi interessante porque a gente viu que aparentemente ele morreu de vez. Então é interessante porque o Higa vai sobreviver, assim eu espero. Mas, para todo caso, acredito que é isso que eu tinha pra falar, porque o final mostrando o Kirito,
acordando, despertando em suas memórias é um grande ponto, uma das partes mais emocionantes de Sword Art Online, por abordar o passado desse personagem, por abordar seus traumas, e com isso a gente vai ver um grande desenvolvimento. Então isso promete, digamos que para o próximo episódio, onde a gente vai conversar. Mas com isso, tendo praticamente exaltado tudo que eu queria destacar, a gente chega naquela pergunta clássica: Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Sword Maturai Alicization War of Underworld? Para o próximo episódio de Sword Maturai Alicization War of Underworld, eu diria que devemos esperar com grande hype e curiosidade como vai ser abordado o passado do nosso amado Kirigod. Eu acho que é um ponto-chave, por conta de que vai ser superando o trauma que ele vai conseguir voltar em seu auge, assim por se dizer. Figura do Yujo extremamente importante, acredito que não precisa ressaltar mais do que eu já tô ressaltando, você sabe pelos vídeos, sabe pela Open, vai saber pelo vídeo, pelo episódio da semana que vem. Então acho que isso agora é aguardar com ansiedade para ver como vai ser desenvolvido o Kirito e a figura do Yujo junto de Asuna, Shinon e Rifa. Um ponto alto é ver a questão da Risu, né, por conta de que ela deve estar chegando lá no World Endo Artada, ela deve estar quase próxima. Mas a gente viu que o desgraçado lá também tá indo agora diante dela. Eu diria que a Shinon deve ainda tentar ir atrás dele, né? Não é possível que ela vai ficar parada. Só que daí isso pode gerar na derrota dela, ou assim por se dizer, não vai ser mostrado nada da Shinon. O que a gente sabe é que o próximo episódio, definitivo, digamos que 80, 90% do tempo de tela é do Kirito, eu acredito. Se não for, deve ser 70%, porque daí eles devem mostrar alguma encrenca que ainda tá acontecendo. Mas aí o que eles vão fazer? A parte ali da Asuna e companhia, alguém vai comprar briga com o Paul enquanto isso, pro Kirito voltar? A gente pode dizer que outra cena interessante, talvez, a cena da Shinon, Rifa, acho bem difícil. Então, realmente vai ser focado no Kirito e possivelmente, se for só focado no Kirito, eles fazem a volta do Kirito, eu acredito que já no final do próximo episódio. Mas, para todo caso, é uma expectativa que eu já venho dizendo, né, pelo conhecimento da novel, não dá pra saber se eles vão conseguir adaptar tudo já em um episódio. Então, com isso, vamos esperar, mas vai ser mostrado grandes cenas. E finalmente veremos mais de nosso amado Kirito, por conta de que, se você notar, no final do episódio, na prévia, quando diz Memories, quem fala é o Seiyu de Kirito, o Matsuoka-san. Então, com isso, a gente já sabe quem é o foco, quem volta a falar agora as frases finais, e o protagonista finalmente volta para nossa alegria e para que a gente veja o desenrolar final da guerra. Mas acredito que tendo novas informações, episódios, com certeza a gente vem aqui conversar. Então, a partir disso, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Sword Maturai Alicization War of Underworld. Mata, né?